E ao som de Gente Humilde, com o Dr. Salvio Bari ao piano, começa agora mais um Beneficência na TV. O programa de hoje todinho dedicado aos médicos, eles que têm a linda missão de salvar vidas. O programa de hoje, então, é dedicado a vocês, doutores e doutoras. Então, não saia daí, no ar, Beneficência na TV. Beneficência na TV. O verdadeiro médico não tem o direito de acabar a refeição, de escolher a hora para um atendimento de emergência, de indagar se é longe ou perto. O médico verdadeiro não deixa de atender a um chamado, por estar cansado, por ser tarde da noite, por estar com visitas ou simplesmente por ser noite de Natal. Um médico verdadeiro não teme o desconhecido, não desiste de uma batalha, por mais desconhecido que seja o inimigo. O verdadeiro médico se dedica à missão mais nobre que alguém possa ter, a de salvar o bem mais precioso que temos, a vida. O ano de 2020 vai entrar para a história da humanidade e não está sendo nada fácil. Entre um paciente e outro, corre, o paciente precisa de UTI, entuba, uma parada, vamos reanimar, a pressão caiu, subiu, libera para o quarto, vamos lhe dar alta, chama a família, ele não resistiu, fizemos de tudo. E assim tem sido o ano de 2020, lutando pela vida do próximo, se colocando em risco, longe da família, dos amigos. Alguns nem conseguiram ver o nascimento da filha que tanto sonhou. Esses são os verdadeiros heróis, não de conto de fadas, mas da vida real. São homens, filhos, maridos, pais, avós, tios e amigos. Não importa, são heróis e heróis não possuem gênero, cor e raça. Simplesmente são heróis. Obrigada, doutor, obrigada, doutora. Nossas vidas, dos nossos entes queridos, dos nossos amigos e de nossos irmãos perante a Deus estão sob os seus cuidados. Obrigada por não desistirem. Vocês estão por nós e nós estamos com vocês. Feliz Dia do Médico! Eu não sei se eu apresento ele como médico patologista ou como o músico, pianista Salvio Bari. Ao meu lado ele, Dr. Salvio Bari, conhecido aqui como Dr. Bari, um querido aqui da Beneficência, que é patologista e que de vez em quando dá o dom da gente de ficar tocando uma musiquinha, agrada os nossos corações. Fala um pouquinho da sua carreira como médico. Quanto tempo já de medicina, doutor? Eu já estou formado há 45 anos.
comecei a fazer patologia clínica, eu era técnico no laboratório, aí fiquei médico, fiz residência, tirei meus títulos de especialista, né? E acabei na medicina indo para uma área que na época era desastrosa, hoje em dia é muito satisfatória, que é a parte de onquemato, de leucemias, de linfomas, né? Então eu acabei me especializando nessa área e hoje em dia praticamente só faço leucemia, linfoma e esses exames de diagnóstico. Eu faço só a parte de diagnóstico, né? Quem trata é o hematologista clínico. Então, para quem não sabe, esses exames que as pessoas fazem, de exame de sangue, coletas de sangue, é tudo feita, o senhor é que dá o laudo dos exames? Exato, os exames mais simples são os hemogramas, né? E a gente colhe, faz exames da medula óssea, do externo, da crista ilíaca, de punções de gânglio linfático, né? E hoje em dia também a gente tem uma gama de outros exames que garante um diagnóstico preciso, que são exames imunológicos, genéticos, né? Então hoje em dia o hematologista consegue ter um diagnóstico preciso e a gente consegue ter sucesso na grande maioria, quase que a totalidade das leucemias e dos linfomas, que antigamente era uma doença fatal, né? Hoje em dia a gente consegue controlar, cronificar e curar a maioria das leucemias. Por que você escolheu a medicina, doutor? Bom, desde pequenininho, se eu não fosse médico, eu não seria mais nada. Ah, você podia ser pianista? Não. O piano, eu não sei ler partitura, é só de ouvido. É que eu gosto de música, né? Mas eu não posso tocar na frente de nenhum músico, porque eu morro de vergonha. Mas dá pra gente brincar um pouquinho. Podemos dizer que a música é o seu lado B, é a hora de relaxar, de desestressar, é a música que lhe recarrega as energias. Desde a época da faculdade, a gente chamava conjunto, que era banda, eu tocava guitarra, né? E sempre gostei de tocar, e tocar com alguém. Aqui na Beneficência, o Pécio tocava aqui com a gente, então ele é músico, então com ele era muito gostoso, porque a gente ficava... Ele me ensinava as posições e saía até que razoável. Doutor, nesse ano de 2020, que está sendo um ano difícil para todos os médicos, principalmente aqueles que estão na linha de frente numa batalha contra um vírus desconhecido aí, né, que é Covid, que assim, a cada semana vem coisas novas, novas descobertas. Mas que recado que o senhor deixa para todos os seus colegas nesse mês de outubro, que é comemorado o Dia do Médico? Nós médicos não fazemos mais que a nossa obrigação de estar atendendo os doentes, seja com Covid, sem Covid. Existem outras doenças graves também, infectocontagiosas, que a gente tem que se proteger. E esse ano é um ano completamente atípico, né? Eu vejo aqui na Beneficência Portuguesa, por exemplo, a nossa UTI, que conseguiu verdadeiros milagres. Os pacientes que aqui entraram, que não fizeram insuficiência renal, salvaram-se todos, com pulmões que dava medo de você olhar na tomografia, né? E também poder trabalhar no hospital, que você tem tomografia, você tem ressonância, você tem ultrassom, você tem tudo aquilo que precisa para você tocar um caso clínico grave, que nem esses que nós pegamos. E já que o senhor falou da UTI, minha próxima entrevista é com o Dr. Sandro da Inês, que é o coordenador lá, o médico responsável pela UTI, e ele vai contar como é que foram esses últimos meses aí na batalha, na luta contra a Covid-19. Obrigada mais uma vez e eu deixo você com mais um pouquinho de Dr. Bari ao piano.
Bom, eu converso agora com ele, com o Dr. Sandro da Inês, que já participou várias vezes aqui do programa da Beneficência. Ele que é intensivista, anestesiologista, mas agora também, a partir dessa semana aqui, desse finalzinho de mês de outubro, é o novo diretor clínico aqui da Beneficência. É isso, doutor Sandro? Isso, foi essa semana, né, que mudou a diretoria clínica e eu iniciei agora. Doutor, o senhor é intensivista, vive na UTI. Esse ano a gente está sendo um ano completamente atípico, né? Aquela coisa de correria, vocês estão na linha de frente, literalmente, com a batalha da Covid-19. Queria que você falasse um pouquinho dessa tua experiência, como é que está sendo, como é que foram os primeiros pacientes quando vocês se depararam com aqueles pacientes já com Covid e às vezes muitos tendo que ser entubados. Como que foi essa experiência? Então, agora, atualmente, né, está sendo bem mais tranquilo, apesar do número de casos não ter, assim, na UTI diminuído muito, mas a diminuição foi bem significativa. E tem dia que a gente tem bem pouquinho paciente, outro dia tem um pouco mais, mas está bem mais tranquilo. E agora também a gente já tem um pouco mais de experiência em tratar esse tipo de doença. Antes, os primeiros era tudo novidade, né, pra gente. A gente não sabia o que fazer, não sabia o que tratar direito, como tratar, porque era uma doença nova que era desconhecida praticamente em todos os lugares do mundo. Foram saindo polêmicas de tipos de tratamento e a gente correndo atrás, tentando descobrir o que era melhor para o paciente, o que não era. Então foi uma situação bem difícil, né, fora o estresse, né. Por que escolheu ser médico? Então, eu, na verdade, no início, assim, quando era bem novo, que não tinha ainda uma profissão, eu fiquei na dúvida do que fazer. Eu, de princípio, ia fazer medicina veterinária. Aí, um tio meu, que era veterinário, ele conversou muito comigo, me aconselhando, a, em vez de fazer veterinária, fazer medicina. Ele me mostrou diversas coisas a favor e, inclusive, ele falou que gostaria de depois fazer medicina também para a gente trabalhar junto. Infelizmente ele faleceu novo, 32, 33 anos, com câncer de fígado, né? E acabou não concretizando essa coisa, mas eu acabei fazendo meio por influência dele mesmo. Por que escolher a parte de ser intensivista? Porque a UTI é uma rotina completamente corrida, não tem hora para muita coisa e lida muito entre a vida e a morte, é aquele paciente que fica entre a vida e a morte. Por que o senhor escolheu essa especialidade? Então, eu de início fiz anestesia, né? Até um período da minha carreira de anestesista, eu tinha até dúvida, mesmo depois de formado. Eu fui me inteirando um pouco mais da área de terapia intensiva, acabei me especializando em terapia intensiva também, e foi uma área que me atraiu muito, porque é meio que pelo desafio, assim, sabe? Onde você, às vezes, pega uma pessoa praticamente sem chance de recuperação e depois de muito trabalho você consegue recuperar essa pessoa. É extremamente gratificante ver isso, sabe? No caso dessa luta diária com a Covid-19, em algum momento o senhor teve medo? Sempre, todos os dias. A gente tinha medo de pegar a doença, não saber como ia se comportar na gente. Medo de transmitir para os familiares, para minha mãe, para minha esposa, para o irmão, para a irmã, para amigos. A gente tinha medo. Todos os dias a gente tinha medo. Entrava na UTI, entrava no hospital, não era só na UTI. A gente tinha medo de entrar no hospital. Mas a gente tinha que fazer alguma coisa, porque se a gente não faz alguma coisa, quem ia fazer? Não tinha alternativa. Ou a gente tratava as pessoas que tinham necessidade, ou elas iam ficar sem tratamento. Doutor Sandro, essa mudança toda, acho que a nossa vida não deve voltar ao normal, né? Aquela normalidade que a gente tinha. Algumas pessoas falam que esse é o nosso novo normal, usar máscara, ou pode ser que a gente não use mais máscara quando vier a vacina. Mas o que vai mudar para o médico Sandro da Inês a partir dessa pandemia? Então, eu acho que vai mudar, assim, experiência, né? A gente aprendeu um monte de coisa nessa pandemia. Aprendeu que todos dependem um do outro, a gente nunca é sozinho. Nós tivemos casos na UTI, inclusive foi de um funcionário aqui do hospital, que a gente achava que não ia ter jeito. Por vários dias a gente achou que não ia sobreviver. E eu comecei a pedir ajuda de todo mundo. Olha, por favor, vai lá olhar, vê o que posso fazer a mais, vê se eu estou deixando de fazer algo de bom para ele, né?
Aí pedi ajuda de outros intensivistas, de infectologista, de pneumologista, de todo mundo, dos colegas ali. E a gente aprendeu a compartilhar um pouco mais o tratamento que a gente faz com as pessoas. Coisa que às vezes a gente achava que não precisava, que a gente fazia sozinho e pronto. Entendeu? Isso foi uma grande lição para todos, eu acho. Certo. Doutor Sandro, obrigada por atender a gente mais uma vez. Eu queria então que o senhor deixasse um recado para todos os seus colegas médicos, já que esse programa é um programa especial do Dia do Médico. E agora o senhor, como diretor clínico aqui da Beneficência Portuguesa, pode deixar o seu recado. Então, agradecer a todos os colegas que trabalharam juntos, agradecer até os que a gente não conhece por ter enfrentado essa doença aí, que parece que a gente está chegando próximo do controle dela, não digo do fim, né? Esperar que todos tenham conseguido fazer o melhor possível de cada um, né? E é um agradecimento mesmo para toda a classe médica. Certo. Obrigada, doutor, mais uma vez. E olha, a gente vai para um rápido intervalo e eu volto já já. Estamos apresentando Beneficência na TV. A Sociedade Portuguesa de Beneficência é referência no atendimento médico-hospitalar. São dezenas de especialidades médicas, centro cirúrgico capacitado para cirurgias de todos os graus de complexidade, apartamentos totalmente climatizados, exames de imagem, hemodinâmica, centro cirúrgico oftalmológico, pronto-socorro. A humanização e a excelência no atendimento são as bases de atuação da Sociedade Portuguesa de Beneficência. Voltamos a apresentar Beneficência na TV. De volta com Beneficência na TV, nesse programa especial em homenagem ao Dia dos Médicos, que foi comemorado no último dia 11 de outubro. E agora eu converso com ele, que é um dos diretores técnicos aqui do Hospital Beneficência Portuguesa, no pronto-socorro, na verdade. Doutor José Luiz, tudo bem, doutor? Tudo bem, como vai, Cris? Vou começar perguntando por que você escolheu a medicina? A gente tem que voltar bastante tempo atrás aí, porque eu, desde os 3 anos de idade, diz a minha mãe que as minhas brincadeiras sempre foram um pouco diferentes das pessoas de 3 anos de idade. Brincava de médico ou não? Brincava de criar animais. Então não eram carrinhos, não eram jogar bola, eram criar bichinhos. Então eu criava minhoca, barata, lagartixa, tudo que eu encontrava no quintal de casa e que tinha vida, eu gostava de botar dentro de vidros e ver como é que crescia, como é que se desenvolvia. Sou da época que tinha as avícolas, então sempre que a minha mãe matava um frango, eu queria ver como é que ele era por dentro. Então eu acho que a curiosidade de saber como eram as coisas por dentro, já que sou cirurgião, sempre existiram na minha vida e desde muito pequeno. Diz a minha mãe que com 3 anos de idade ela já imaginou que eu fosse ser médico. Ou veterinário, porque se gostava de bichinhos. Também. Mas aí virei médico. Que bom, né? E aí, qual a sua especialidade? Porque aqui o senhor é clínico geral também, atua como clínico geral, é um dos diretores técnicos aqui do pronto-socorro, mas a sua especialidade, que o senhor acabou de falar que é cirurgião, qual que seria? Eu sou cirurgião torácico e formado aqui pela Santa Casa de Santos. Fui aluno do Dr. José Luiz Camargo Barbosa, com quem eu aprendi muito na Santa Casa. Fiquei na Santa Casa por 8 anos. Desses 8 anos, 3 foram de residência de cirurgia torácica e os outros por conta de gostar do serviço e ter ficado lá ajudando ele por um bom tempo. Agora, doutor, o senhor como diretor técnico aqui do pronto-socorro, o senhor está literalmente também na linha de frente, né? Nós conversamos no bloco anterior com o doutor Sandro, que fica na UTI, e o senhor aqui. E o senhor, dos 3 diretores técnicos, o senhor é o único que está desde o início, desde março, direto aqui no pronto-socorro. Exatamente. Como é que foi essa experiência? Em algum momento o senhor imaginou viver uma pandemia, ter uma experiência onde um vírus completamente desconhecido, onde a gente ia ter que começar a usar máscaras no dia a dia? Desde 19 de março, que foi quando o hospital decretou que estávamos num atendimento de uma pandemia, vários sentimentos já passaram pela minha cabeça. Primeiro de medo, por enfrentar algo que era uma novidade, então ninguém sabia. O que sabíamos era muito pouco, que eram as informações que vinham da Europa, Itália, Espanha, França, passando por uma pandemia que até então ninguém havia ainda descoberto muitas coisas a respeito.
Então, respondendo ao que você me perguntou, eu passei por uma sensação de medo, depois por uma sensação de insegurança, depois comecei a entender que bastava se cuidar adequadamente e respeitar determinadas regras para que ela não nos atingisse diretamente, até os dias de hoje, que continuamos com bastante medo, porque se você acompanhar as novas declarações, você vê que as coisas mudam num estalar de dedos. Agora, por exemplo, veja que já descobriram Covid em animais. Isso é uma novidade. Então, ainda inspira esse sentimento de medo e de insegurança. Doutor, o que muda agora para o médico Dr. José Luiz a partir dessa pandemia que a gente está vivendo? Muda uma visão de que nós não somos nada. Essa visão como médico eu já tinha por conta de outras patologias que nos pegam de surpresa tanto quanto. Mas muda porque você tem que apertar os parafusos de que este termo nós não somos nada, você está aqui hoje, estalamos o dedo, você pode não mais estar, ela cria um outro status, porque existem inimigos ocultos que antes eram dentro de um grupo e que agora nós vamos ter que colocar dentro desse grupo uma pandemia que tem ainda muitas coisas que estão ocultas, que nós não sabemos muitas coisas delas, como por exemplo, a nossa imunidade é para sempre, então quem teve não pode se descuidar porque de repente pode gerar uma segunda reinfecção, como já temos trabalhos descritos de uma reinfecção secundária. Doutor, obrigada por nos atender. Obrigado você mais e eu uma queria vez que o pelo senhor convite. deixasse então um recado para todos os seus colegas médicos em comemoração ao Dia do Médico nesse mês de outubro. Como eu disse, uma outra oportunidade, talvez há uns 2 anos atrás, eu reitero que médico é um sacerdócio, não é uma profissão, é um sacerdócio. Você tem que nascer para ser médico, porque você tem que ser humano, você tem que estar com a sua noção do que é o ajudar o próximo muito afiada. E este ano em particular, parabenizo a todos nós, que da linha de frente ou não, de que nós somos sobreviventes de uma pandemia que vai marcar a história e nós estamos fazendo parte dessa história, né? Então, parabéns a todos nós. Antes por sermos médicos e por sermos sacerdócios, mas este ano por conta de sermos sobreviventes de uma pandemia e vamos fazer parte da história. Valeu a pena ser médico? Sempre. Nunca tive a menor dúvida disso. Obrigada, doutor. E olha, agora eu vou deixar vocês e tá em casa e convido o doutor também para assistir o doutor Miguel Ângelo, que está ao piano. A gente vai lá para o ambulatório, ele que vai tocar umas músicas lindas, divinamente. Ele que é médico vascular e também delegado do CREMESP, CRM de São Paulo. Então, olha, vamos lá para o ambulatório ver o doutor Miguel tocar um pianinho. Bom, agora ao meu lado ele, que é médico vascular, delegado do CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, e também toca um piano divinamente. Os primeiros, antes de conversar com o pianista, eu vou conversar com o médico. Doutor, quantos anos de medicina? Olha, nós já estamos completando 40 anos de atividade médica ininterruptas, né? Estamos aí com bastante experiência e vendo muitos casos dos mais variados. Certo. E por que você escolheu a medicina? Eu escolhi a medicina, talvez por influência do meu próprio pai. Ele era médico e eu, de tanto ver ele exercendo, eu pequenininho, ele era pediatra, e eu fui me entusiasmando com essa
com essa maneira de ser, né, de servir ao próximo. E realmente ele faleceu cedo, ele não chegou a ver eu me formar, mas eu dei prosseguimento ao que ele já fazia. A mesma carreira, né? Agora, doutor, o senhor atua também no CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina, que o senhor é delegado. Como que funciona essa fiscalização de médicos? Qual é o papel, na verdade, do CREMESP? Então, o Conselho Regional de Medicina, essa que você falou, a fiscalização é um terço do que ele faz, né? Na verdade, ele tem uma atuação notarial, ou seja, de verificar os documentos que o médico tem para poder reconhecê-los como médico. Então, é uma atividade notarial, cartorial, né? Tem uma atividade judicante, que é de julgar alguns médicos que possivelmente podem ter cometido alguma infração ética, e tem a atividade instrutiva também. Nós temos a orientação dos médicos para que não desempenhem certas funções que podem terminar em infração ao Código de Ética. Doutor, o senhor é médico, delegado do CREMESP, toca um piano divinamente. Como é que a música entrou na sua vida? Então, também meu próprio pai, ele era pianista também, além de médico ele era pianista formado e tocava muito, fazia concertos, faziam apresentações em várias instituições públicas, né? E a gente pequenininho, vendo ele no piano, fazendo estudar, aquilo lá também entrou na mente da gente e nos fez também partir por esse lado. E, na verdade, a gente percebeu que isso daí é uma válvula de escape, né, para as nossas atividades, né? Porque a gente lida com morte, a gente lida com dor, a gente lida com doença terminal e queira ou não queira, mexe com a gente, né? E se nós não tivermos uma válvula de escape, uma coisa que a gente possa extravasar, a gente também acaba entrando assim numa depressão, né? Doutor, obrigada mais uma vez, é sempre uma honra, e eu vou deixar então nossos telespectadores aí com um pouquinho de música, para curtir um pouquinho da música do Dr. Miguel Ângelo. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado do programa. Mais uma vez, obrigada, doutor, obrigada, doutora, por tudo que vocês fazem pela gente. Afinal, vocês estão por nós e nós estamos com você. Então, na próxima semana eu volto para mais um Beneficência na TV. E quer rever essa ou outras matérias? Olha, não se esqueça, endereço das nossas redes sociais estão aparecendo no seu vídeo. Eu encontro vocês aqui nesse mesmo horário para mais um Beneficência na TV. Até lá! Beneficência na TV.